Que alegria poder estar aqui com vocês. Boa tarde. Feliz sábado. O sábado está quase terminando, mas eu estou feliz porque geralmente eu fico ali na produção das sementinhas, com muita oração, com muito carinho, fazendo os materiais escondida por trás das folhas. E quando eu tenho a oportunidade de estar junto com vocês, que são os semeadores, são vocês que fazem realmente o trabalho acontecer, que pegam essas sementinhas que a gente produz com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, mas sem vocês semeando e plantando essas sementinhas no coração das crianças, seria impossível que a mensagem chegasse a elas, e às suas famílias, e a tantas pessoas. Então eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. E ainda mais para falar sobre algo tão especial, que é esse novo currículo, que deixa a gente assim um pouco preocupado, tem hora, né? Será que vai dar certo? O que eu posso aproveitar do que eu já tenho? Como que eu vou fazer? Então assim, para começar a nossa conversa, eu vou pedir ajuda. Quem é da coordenação do Ministério da Criança aqui? Coordenadora. Dá uma levantadinha aí. Vem cá me ajudar rapidinho. Vamos lá. Preciso de pelo menos 5 pessoas aqui na frente. Vamos lá? Vou contar até 5 e você chega. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Só vieram 3, gente. O que é isso? Só tem 3 coordenadoras aqui? Vem, amiga, vamos embora. Rapidinho, vai ser simples, tá bom? Se você tem uma folha de papel, um pedacinho de papel aí, pega e faz também. Nós vamos combinar o seguinte, Tudo bom? Nós vamos combinar assim, A atividade agora é individual. Elas estão aqui na frente. Se você quiser fazer aí, pode fazer, tá bom? Mas é individual. Uma não pode olhar da outra. Combinado? Tá bom? E assim, é uma atividade que eu vou falar os comandos e vocês vão fazer, mas vocês não podem fazer nenhuma pergunta para mim e nem podem pedir ajuda para eles, tá bom? Mas é simples, gente. Tá tremendo aí, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá? Nós vamos começar assim, dobra a folha ao meio. Agora, você vai, marca bem, para poder ficar bem marcada a parte da dobra. Agora, você vai na lateral superior direita da sua folha, você vai fazer um cortezinho, retirando um pedaço do papel, como se fosse um meio círculo. Bora, gente, vai dar certo. Fechou. Na lateral oposta, ou seja, na lateral esquerda, você vai fazer um cortezinho no papel, como se fosse um meio círculo. Lateral diretamente oposta, esquerda, você vai fazer um cortezinho como se fosse um meio círculo. Dobra o papel no meio de novo, mais uma vez. Agora, no outro canto, não é no canto de encontro dos papéis, é no canto de abertura dos papéis, onde os papéis estão abertos. Você vai fazer um cortezinho como se fosse um quadradinho. Última dobra, terminaram aí esse cortezinho? Última dobra, dobra no meio de novo, bem certinho. E agora é um pouquinho mais difícil, que o papel é duro, vocês estão fazendo com a mão. Você vai fazer um corte na parte do meio do papel. Não é nos cantos, não é parte de laterais, nenhuma lateral. Parte do meio superior, não é onde as abas ficam soltas, é onde tudo está encontrado, tá certo?
um cortezinho como se fosse metade de uma bola. Metade de um círculo. Terminaram? Agora nós vamos fazer assim, ó. Queria que todo mundo estivesse fazendo, mas não deu certo, não tinha papel. Mas nós vamos fazer assim, ó. Agora eu vou contar até 3 e você vai abrir seu papel bem bonitão, beleza? 1, 2, 3. Tá igualzinho o meu? Não tem alguém parecido? Vamos tentar. Olha esse, gente. Olha esse. Que diferente, né não? Olha, esse aqui tá mais ou menos. Olha só, faltou só o do meio, ó. Tá bem aqui também, tá mais ou... ali também. Olha só, alguns. Ah lá, ó o pessoal dali que fez também. Aqui, ó. Ah lá, ó aquela ali deu um do meio também. Olha só, meninas, perfeita arte de vocês. Não tem erro. Sabe por que não tem erro? Porque nós aprendemos de jeitos iguais? Nós aprendemos de jeitos diferentes. Se eu realmente quisesse que esse objetivo aqui fosse alcançado, o que eu precisaria fazer para que essas meninas aqui todas chegassem assim a um ponto mais perto do meu objetivo, que era isso aqui? Eu precisaria mudar as minhas estratégias de ensino. Vocês perceberam que eu só ensinei de um jeito? O que eu fiz? Eu só falei. Vocês não puderam perguntar. Olha, uma estratégia de ensino legal. Se elas me abordassem com perguntas e eu fosse dando respostas e vocês pudessem falar também. E se o trabalho fosse em grupo, então? Ia ser melhor ainda? Muito bom. E se eu fizesse etapas? Um esquema de etapas aqui, do passo a passo para chegar nesse objetivo. Olha só, a possibilidade de eu alcançar esse objetivo aqui ia ser muito maior. Meninas, 10 mil para vocês, podem sentar, obrigada. Ia ser muito maior, sabe por quê? Porque nós aprendemos de jeitos diferentes. Quando você vê assim, ó, esse quadro, com esse tanto de crianças, o que você sente? É muito bonito, não é? É gostoso demais lidar com criança, gente. É desafiador, né? A gente sofre um pouquinho. Mas é muito bom. Sabe por quê? E elas são diferentes. Quando a gente olha para elas, elas são lindas. Cada um tem um jeito, uma cor de cabelo, uma cor de pele, um jeito de olho. Mas elas não só são diferentes fisicamente, não. Elas também são diferentes na constituição delas como um todo, emocional, cognitiva, de pensamento. Então, há muito tempo atrás, a igreja, lá no ano 2000, tem tempo ou não, gente? Tem um tempinho, não tem tanto tempo assim, porque no ano 2000 eu já estava crescida, né? Já tem um tanto de gente que já era grandão e grandona aqui. Mas faz um tempinho, sim. Lá no ano 2000, a igreja estudou sobre esse assunto da diversidade. E aí foi criado naquela época um currículo especial chamado... Ah, vocês já usam um tempão e estão falando tão fraquinho assim. Mais forte. Como é? Elo da graça, gente. Nós usamos, todo mundo sabe como é. Porque é o que a gente usa na nossa sala de aula, lá na escola sabatina. Foi criado o elo da graça. Uma sistematização de ensino mais elaborada. Lembra como era antes do elo da graça? Eu lembro, porque eu estava na sala de aula nessa época. Estou começando a descer a ladeira, né, gente? Eu estava lá. Como que era? A professora sentada, todo mundo sentado, um flanelógrafo grandão e conta a história, só fala, os meninos bem quietinhos sentados. Nada contra o flanelógrafo, maravilhoso. Eu uso com meus filhos. É uma estratégia de ensino maravilhosa. Mas só sentado, só falando, com tanto de gente diferente ali na frente, será que dava certo? Olha, a gente
foi estudando, a igreja foi estudando e viu que precisava variar as abordagens. Por isso foi criado o Elo da Graça. Sabe aquelas partes lá do manual que você faz, atividade preparatória, introdução da lição, isso tudo tem uma intenção de ensino, para pelo menos contemplar pelo menos 4 grupos de aprendizes, denominados de imaginativo, analítico, de senso comum e de dinâmico. Nossa, se em 25 anos você não gravou isso, não precisa gravar mais, tá bom? Eu não quero que você grave esses nomes assim diferentes, eu só quero que você pense na ideia que está por trás dessa aplicação destes nomes. Eu quero que você pense que a igreja melhorou o ensino. E ao longo desses 25 anos, houve mais interatividade na nossa sala, não é verdade? As crianças puderam participar mais. Nós temos um manual que nós usamos. É um manual interessante, traz recursos para nós. Mas será que em 25 anos as coisas estão do mesmo jeito? Gente, em 25 anos, já nasceram, o mundo cresceu em mais de 2 bilhões de pessoas. E a diversidade não é só o aumento populacional, não. Pelo menos 3 gerações a mais surgiram. A professora Fabiola falou da última delas, a geração beta. E não é só assim, professora Ariane, eu não entendo bem desses nomes aí, não. Nem sei bem assim explicar cada uma dessas gerações, o que acontece com cada uma delas. Mas você lida com crianças. Você sabe como é que está na sua sala de aula. As crianças de 10 anos atrás são as mesmas de agora? Será que elas são completamente iguais? Eu tenho uma menina vai fazer 13 anos amanhã, Ana Clara. Tá, de pertinho de aniversário. E o Marcos Vinícius acabou de fazer 3. Pensa na minha aventura. Esses dias a Ana Clara chegou para mim e falou assim: mãe, o Marcos Vinícius é muito diferente de mim, mãe. Sabe por quê? Você fazia o culto comigo com o CDzinho do Tempo de Louvar. Quem usa o Tempo de Louvar? Todo mundo, né? Que o Elo da Graça a gente usa o Tempo de Louvar. E você botava o CD, ligava lá no aparelhinho e fazia o culto comigo. O Marcos Vinícius olha para a Alexa, que é aquele aparelhinho, né? Um aparelhinho digital, e ele diz assim: Alexa, tocar Tempo de Louvar. E a Alexa liga o Tempo de Louvar. Gente, passou tanto tempo assim, ela vai fazer 13 amanhã. A gente nem tem tanto aparelho mais. Se for comprar um aparelho para CD, tem para comprar? Você não consegue mais. A tecnologia está assim, ó. E os meninos estão imersos nessa tecnologia. Não tem como a gente fugir completamente disso, gente. A gente tem que administrar as situações. E a igreja, entendendo a necessidade dessa diversidade, desse apoio, desse ensino individualizado, resolveu, então, sistematizar um novo currículo. Apresento para vocês o Vivos em Jesus. E é Vivos em Jesus, sabe por quê? Porque nós queremos, em termos mundiais, uma igreja viva, vibrante, meninos e meninas ativos no Evangelho, no conhecimento da verdade de Deus. Por isso esse nome tão bonito, uma igreja renovada, uma renovação espiritual, não só na nossa vida, como professores, como educadores do Ministério da Criança, mas principalmente dos meninos e meninas que estão sob nossa responsabilidade. O verso áureo deste currículo é um verso tão conhecido, vocês vão ler para mim, Provérbios 22, 6. O verso começa falando assim: dize a criança? Não, ensina a criança. Há muita diferença em só dizer do que ensinar. Ensinar, irmãos, contempla toda a constituição do indivíduo, contempla estratégias diferenciadas. E é esse olhar diferente para o ensino que nós queremos com esse novo currículo. Um ensino que vai mostrar à criança o caminho em que ele deve andar. E
Por que isso? Porque nós estamos perdendo muitos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Eu estou falando verdade ou mentira? Infelizmente, eu estou dizendo algo que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? São várias nuances, são várias questões. Mas também precisamos repensar a nossa estratégia de ensino no Ministério da Criança. E a Igreja de Deus, ela não fica inerte diante das situações. E é por isso que esse currículo chega, para nos ajudar a ensinar princípios espirituais sólidos desde cedo. Não é só assim mostrar historinhas com alegoria, sabe? Inventando uma história da Bíblia com mais um tanto de coisa para a criança, não. É mostrar a história da Bíblia para a criança, solidamente, para que ela tenha um conhecimento e um relacionamento profundo com Deus. Sabe o que nossos meninos e nossas meninas precisam aprender? Que existe um Deus, mas que esse Deus não está distante delas. Esse Deus está lá no céu. Eu sei que existe um Deus, mas Ele está onde? Ele está onde, gente? Ele está aqui dentro, mudando a vida dessa criança, renovando essa vida espiritualmente e promovendo um relacionamento duradouro com Jesus. Não é um relacionamento só enquanto essa criança é levada pelos pais e cuidadores para a igreja. Porque é assim que tem acontecido. Quando ele começa a poder ir por si mesmo, lá saindo dos adolescentes, ele, perna para quem te quer. E aí nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que essa nova geração permaneça na fé e permaneça sólida em Cristo. E aí a gente pensa numa casa para as bases desse novo currículo. Sabe o fundamento da casa? É o quê? É a Bíblia mesmo. Não vai dar para ir para a escola sabatina e nem estudar a lição da escola sabatina sem abrir a Bíblia. Mas, professora Ariane, isso é óbvio, né? Mas será que isso acontece atualmente? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quero que você pense. De repente, uma escola sabatina que você visitou, você toda vez vê a professora abrindo a Bíblia dentro da sala? Se a professora não tivesse que levar a Bíblia para o culto, será que ela levaria a Bíblia só para dar a lição na classe do hall do berço? Vou falar um nome antigo. Na classe do jardim, será que ela abre a Bíblia todo sábado? Não vai ter como passar a lição da escola sabatina sem a Bíblia mais. E isso é fundamental. E estudar em casa? Não vai ser só suficiente dar uma lidinha lá, sabe, naquele pedacinho recortado da lição. A criança vai ter que abrir a Bíblia, senão ela não vai conseguir estudar mais. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós vamos cavar fundo na palavra de Deus. Para ter o que mais? Para ter algo especial crescendo na vida das nossas crianças, que é a água da vida. Olha o pocinho lá. A graça de Cristo, limpando o coração pecador, a criança aprendendo que Deus tem poder de renovar a vida dela espiritualmente. E além disso, o currículo traz a base ali dos alicerces da casa, o desenvolvimento do caráter dessa criança, com um trabalho com as emoções dessa criança. Será que está precisando das crianças conhecerem a respeito das emoções? Como é que estão as emoções desses meninos e meninas atualmente? Então, o currículo trabalha essa construção do caráter. E com um telhado ali dessa casinha apontando para o céu, representando a missão, que a cada sábado vai estar forte na nossa escola sabatina. Vamos recapitular as bases do currículo? A base é o quê? Primeiro pilar. Segundo pilar. E o que não pode faltar em cada sábado? Missão, de um jeito especial. Logo mais eu vou falar para vocês como que vai ser. Vamos falar rapidinho, dar uma passada assim, nas principais mudanças. Algumas vocês já sabem. O nome se transformou em
Vivos em Jesus, tá certo? Não é no Jesus, é em Jesus. Quando forem falar na igreja, já comecem, quem sabe, fazer o quê? Se a sua igreja tem boletim, colocar lá no boletim, na parte do Ministério da Criança, vem aí, vivos em Jesus. Fazer uma propaganda desse currículo. Se você tem um mural lá na sua igreja, prepare-se. Você não pode perder o que vem aí, o Vivos em Jesus. Vai começando a familiarizar os irmãos da igreja com esse nome. O que mais muda? A divisão nas classes. Professora Ariane, quanta mudança, hein? Eu estou tão acostumada com a classinha do hall do berço, meus bebezinhos de 0 a 3 anos. Agora vai ser o quê? 0 a 12 meses, a classe dos bebês. De 1 a 3 anos mudou o nome, agora chama-se iniciantes. Depois o que era correspondente ao jardim de infância é os... E o primários ficou mais fácil, né? Primários foi mantido o nome. De 7 a 9 anos, os primários. Mas por quê? Que isso veio de onde? Há mais de 5 anos, cerca de 30 pessoas espalhadas pelo mundo, uma autora em especial, que é uma australiana, ligada a esse grupo de pessoas, começou a estudar o desenvolvimento humano, várias linhas de atuação, da pedagogia, da psicologia e de outras áreas. E, por meio de vários estudos, essas pessoas chegaram à conclusão de que essa divisão facilitará ainda mais a aprendizagem das crianças. Por quê, por exemplo? Olha só. Imagina um papel, uma lição, com uma figurinha desse tamanho, aí você pega um bebezinho de 1 mês e coloca ele para olhar aquilo ali. É a lição da escola sabatina que nós usamos atualmente. Você acha mesmo que o bebezinho ele vai alcançar vai assimilar uma aprendizagem tão considerável com esse recurso? Agora, e se a mamãe chega ali, e faz um carinho, e fala de um jeito especial, e vai falar que Jesus criou o vento e pega no bracinho da criança, e toca e faz um assopro e pega um objeto grande e mostra para esse bebezinho. Você acha que a assimilação dele vai ser mais fácil ou mais difícil que anteriormente? Mais fácil. Então, a necessidade educativa do bebezinho até 1 aninho é totalmente diferente do meu que estava aqui, que já fez 3. Por isso foi dividido o hall do berço, tá bom? E as outras salas? As faixas etárias foram mantidas, porque viu-se que era possível manter ali a familiaridade de aprendizado desses grupos. Porém, a maior diferença de faixa é para o hall do berço. Professora Ariane, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Professora Fabiola, na minha sala, na minha igreja, não tem sala para bebê. Não tem espaço. A professora Vânia, numa capacitação passada, fez uma coisa linda. E ela depois pode falar com vocês, mostrar para vocês. A sala dos bebês não precisa de muita coisa, não. Se você tiver um tapete, uma caixa com as coisas dentro para fazer a apresentação da lição, e os bebês e as mamães, é possível fazer. Então, não precisa de um ambiente tão elaborado assim. Você pode fazer na sala de amamentação, você pode escolher um cantinho especial. Você vai se organizando para fazer as adaptações. Por isso que a gente está se antecipando aqui nesses treinamentos. As coisas estão indo antes do tempo. Olha lá, o ser humano, olha lá. O ser humano estudando a palavra de Deus para ter um crescimento em Cristo. Coloca logo lá, no mural, no telão da sua igreja em um sábado, na hora do anúncio. O que é isso? Surpresa. E a logo do Vivos em Jesus. Vai preparando a igreja. O que mais vai acontecendo de diferença? Vamos ver nesse novo currículo? Olha lá. No Elo da Graça, o hall do berço, o ciclo era de 2 anos. Lembra? 2 anos, aí muda.
Não era assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz atualmente? Lá no Novo Vivos em Jesus, o ciclo dos bebezinhos é anual. São 4 histórias. São 4 histórias. Uma história por trimestre. E aí, acabou, professora Ariane? Vai repetir, porque o menino vai crescer, né, gente? Vai vir outro bebezinho. Então, sempre vai ser esse mesmo ciclo de 1 aninho. Para o grupo de 1 ano. Tá certo? E o de iniciantes, ciclo de 3 anos, com histórias mais variadas, que mudam a cada 15 dias. Os versos se mantêm de 15 em 15 dias, mas não é mais 1 mês de história. Porque o menino lá de 3 anos, como é que ele fica na sua sala? No terceiro sábado, já está estressado, não é? Porque ele quer aprender uma coisa nova. Então agora ele vai ter. E lá no jardim de infância e nos primários, os ciclos são iguais. E não é só o ciclo que são iguais. As lições têm o mesmo tema dos primários e dos infantis. Mas, professora Ariane, quer dizer que são os mesmos temas? Sim. Por que a igreja fez isso? Porque muitas igrejas precisam fazer o quê? Sala conjugada. Essa é a realidade de muitos lugares. Se precisar conjugar as salas, vai facilitar para os professores. E se tem espaço para ter sala diferente? Perfeito, porque a construção ali da proposta de ensino do manual é completamente diferente de uma sala para outra. Então, o professor vai poder trabalhar coisas novas e atividades diferentes na sala dos primários, na sala dos infantis. Tá certo? E em casa, o que isso facilita? A mãe que tem filhos pequenos. Porque ela vai passar a mesma lição, com o mesmo tema para todo mundo. Olha, uma levantou a mão, glória a Deus, eu estou vivendo essa realidade. Então, olha só, a igreja está pensando essas coisas. E olha que bonito, a professora Fabíola já mostrou. Parece mais, sabe o quê? Um livro infantil, a nova lição. São mais de 4.372 ilustrações. E a ilustração não serve só assim, como um enfeite, não. Tá ali porque ficou... para ficar bonito. Ficou mais bonito mesmo, mas a ilustração tem um propósito educativo. Ela está ali para ajudar a criança a pensar sobre aquele assunto. É diferente. Então, há toda uma estratégia de design para fazer com que a criança assimile melhor o conteúdo ensinado. E o que mais tem de diferença? Olha que legal, o objetivo cresceu no Vivos em Jesus. É ajudar as crianças a desenvolverem uma relação profunda e pessoal com Jesus. Queridos, a gente precisa ensinar as nossas crianças a terem uma experiência de fé. Já desde pequenininhos. Nossos meninos não podem ficar ali no piloto automático, ouvindo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eles precisam ter as suas próprias experiências, com ensinamentos bíblicos mais sólidos e princípios morais associados a esses ensinamentos, para que eles entendam assim, por que eu tenho que me comportar desse jeito? Por que eu tenho que viver essa realidade aqui na minha vida? Porque eu entendi o Evangelho. Os meninos não podem só saber do Evangelho, eles têm que entender por si mesmos o que aquilo ali significa na vida deles. Tá certo? E aí eles vão conseguir lidar com as emoções de maneira mais efetiva. Mudou o que mais? Lembra lá dos pilares do Elo da Graça? A gente fica 1 mês... com várias lições sobre graça, várias lições sobre serviço, não é assim? Agora é o seguinte, nós vamos ser mais assertivos, sabe? Faca na botina. Nós vamos ser mais assertivos, sabe como? Nós vamos trabalhar, os 3 pilares, graça, desenvolvimento do caráter e missão, em todas as semanas. Em casa, no estudo e na sala de aula. Então, isso aqui vai aparecer todo sábado. Não vai ser assim, separado como é agora, não. E isso é importante, porque esses 3 pilares são fundamentais para o desenvolvimento da fé. E o que mais? A forma de ensinar muda. Porque, atualmente, as crianças aprendem no sábado, recapitulam na semana. Não é assim? No Elo da Graça?
Agora nós vamos virar o disco de novo. Já era no passado, era assim, né? Nós vamos dar uma virada. O que nós vamos fazer? Igual é a lição de adultos. Os meninos estudam a partir do domingo, a lição começa. Eles estudam cada dia um pedaço da lição com Bíblia, lembra que eu falei? E aí, na sexta-feira à noite, tem um pôr do sol em casa, recapitulando o que aprendeu com a família. Isso tudo está lá na lição, tá bom? E aí, no sábado, a professora retoma aquilo que foi aprendido. Legal, né? Que a gente vai retomar o que a criança aprendeu durante a semana, tá certo? Que mudanças mais? Lembra que no Elo da Graça as histórias elas ficam meio que misturadas? Histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Agora não, uma sequência de tremas que combinam e também de histórias cronológicas. Por quê? Para facilitar na mente da criança as conexões. Ah, isso aqui tem a ver com isso que eu aprendi na semana passada. E ela se situar melhor no estudo da Bíblia. Isso é muito positivo, porque as crianças, assim, vão entendendo que há uma lógica na formação espiritual, na leitura da Bíblia também. Isso vai familiarizando elas ainda mais com o texto bíblico. O que mais muda? Vamos ver? Lembra que lá, o manual que vocês têm, que nós usamos atualmente, ele está dividido assim, em atividade preparatória, tem lá a carta missionária, apresentação da lição, aplicação. Lembra que eu falei que isso tudo tem uma intenção de ajudar os grupos de aprendizes da sala? Isso é bem legal. Só que agora a gente vai crescer um pouco mais. Como? Vai depender a estrutura de ensino de cada classe. E ela vai variar um pouquinho também a cada sábado. Por exemplo, olha no canto de lá. É o manual dos infantis. A história está dividida em 3 partes para ensino no manual. Do lado de cá é de quê? Dos primários, tá certo? A história está dividida em 2 partes. Vai ter um outro sábado que vai ser um pouco diferente. Então, vai haver uma variação na abordagem e na transmissão desse ensino para as crianças. Para ficar mais o quê? Dinâmico ainda do que nós temos atualmente. O que mais? Vamos fazer uma recapitulação aqui? Mais incentiva o quê? Leitura diária da Bíblia. Será que isso é importante? Fundamental. Como que nós vamos guiar crianças ao céu se nós não ajudamos elas a se familiarizarem com o texto bíblico? Sabe o que acontece? Infelizmente, esses meninos e meninas... Volta para mim, por favor. Deu certo. Esses meninos e meninas, eles vão chegando lá nos adolescentes, eles vão ler o texto da Bíblia e eles parece que não gostam daquela linguagem. Por quê? Nós lemos pouco para eles lá nas bases do Ministério da Criança. Nós precisamos ajudar o pessoal de lá, fazer um serviço mais bem feito, mais estruturado. O material vai ser mais robusto, com mais profundidade. As lições estão todas relacionadas a todas as crenças da nossa igreja, o que não acontece atualmente, e isso é maravilhoso, porque os meninos vão estar fortalecidos ali nas bases da nossa fé, maior incentivo para atividades na natureza. Será que os meninos estão precisando disso? Eles estão bem fortalecidos no dedo, não é? Ginástica de dedo está assim. A mão deles está super fortalecida. Agora o resto, os meninos não correm, não brincam, não fazem mais atividades. E principalmente em meio à natureza. Chegou a hora de nós incentivarmos ainda mais o estudo bíblico com ativação cognitiva. Ou seja, eu não vou dar resposta para esse menino. Eu não vou mais passar a lição só falando aquilo que eu li no manual. Eu vou ativar a cognição dele, eu vou fazer perguntas. E esse menino vai ter que pensar
sobre o que nós estamos falando, para ele conseguir assimilar, entender por si mesmo aquilo que a gente quer que ele entenda. Olha a nossa lição. Ela serviu bem nesses 25 anos, ela foi especial. Mas vamos analisar aqui comigo? Olha que texto grandão, 2 colunas de texto. Nossos textos vão ser um pouco mais curtinhos para facilitar a leitura. E não é um textão lá, ali o texto de sábado acabou. Não, as atividades da semana também vão ser mais objetivas no sentido da criança entender a mensagem da Bíblia e fazer a sua devoção pessoal. Porque assim, eu posso pedir lá para a criança, sugerir para ela, por exemplo, faça um passeio em frente à sua casa e entregue um folheto, vamos supor. E está lá na atividade da lição. Entregue uma cartinha para não sei quem. Essa atividade é legal de ser feita. Só que ela não é um incentivo à devoção pessoal do momento da criança. Quando o adulto está estudando a lição, o que ele faz? O que a gente faz em casa? Todo mundo aqui estuda a lição, né? Todo mundo, em nome de Jesus, né? Está todo mundo no 7 aí da lição. Você vai lá, abre sua Bíblia, risca lá, responde, escreve, pensa para poder responder. A criança, às vezes, tem uma atividade lá, vai lá, entrega não sei o quê. Legal, isso pode estar, porque ele também gosta desse movimento. Mas ele precisa estudar a Bíblia todos os dias. Isso é ter devoção pessoal. É assim que eu aprendo da palavra de Deus. Então, agora, a lição vai ter esse novo perfil. Mais colorida, mais dinâmica, né? Com as páginas mais atrativas. Mas tem lá, como que eu tenho que orar? O que eu tenho que falar com Deus sobre o que eu aprendi? O que eu tenho que pensar para depois fazer? Que parte da Bíblia eu tenho que abrir para poder entender isso? Ele vai estudar para depois executar atividades práticas. E esse trio aqui, é mão dada, é braço dado, não é mão dada não. Mais forte ainda. O centro do ensino é quem? É a nossa criança. O que esse menino e essa menina precisam para aprender melhor? Ele está no centro. Quem está aqui na ponta, se preparando para ser um mediador dessa aprendizagem, para ser um incentivador, aquele que proporciona os meios, que mostra um recurso legal, que apresenta uma dinâmica divertida, que conta uma história de um jeito lúdico e diferente, é esse professor que precisa também estar preparado espiritualmente ainda mais para fazer esse menino e essa menina aprender sobre Jesus e para incentivar essa família a discipularem com mais efetividade esses filhos. Agora, papai e mamãe vão ser chamados mais assim, vamos lá. Todo mundo precisa melhorar. Tem alguém aqui que não precisa melhorar? Eu estou a primeira a levantar a minha mão. Porque nós precisamos crescer. E é isso que é o objetivo. Os pais discipularem mais ainda esses filhos para que esse menino e essa menina desenvolvam uma fé viva e fortalecida em Jesus. O manual do professor muda? Sim. Tem a parte mais reduzida, objetiva ali para facilitar para o professor entender a mensagem. Olha lá as crenças fundamentais. Olha que legal. Nessa semana, nesse grupo aqui, vai trabalhar 1 a 6, a 7 e a 20 das nossas crenças. Vai ser assim todas as semanas, tá certo? Essa aqui é da lição dos iniciantes. Olha lá os versos. Um verso a cada 2 semanas. E já dá para mudar, não precisa ficar com o mesmo verso um mês só. Olha as mudanças ali no nosso manual. E tudo mastigadinho, explicadinho, dividido em partes, em minutos. Aí você fala assim, mas professora Ariane, a minha realidade é diferente. Que ótimo. Então você vai pegar o manual, está lá dividido as partes. Isso aqui dá para eu adaptar, isso aqui dá para fazer de outro jeito. Olha que ideia legal, mas está falando aqui para eu fazer uma caixa. Eu posso fazer uma sacola. E colocar tudo dentro. Entenda, o manual é um start na sua mente. É para dar aquela,
apertar aquele botão assim, para fazer a sua criatividade, potencializar aquilo que tem dentro de você e te ajudar a ensinar essas crianças, mas você vai adaptar a sua realidade. Ó que legal lá, sabe o QR Code? Não precisa ficar lá desesperado fazendo aquela playlist todo sábado, não consigo fazer, não sei mexer com informática. Posiciona a câmera do celular, vai sair a música na hora que você precisa, para facilitar. Vai ter muitos cards, imagens, coisas que vocês podem imprimir para colocar na sala. Sabe, aquele senhor que estava aqui mostrou coisas especiais que ele tem produzido, aí coisas de 70 anos. Você pode pensar assim, mas professora Ariane, tem 25 anos, eu tenho um arsenal. São caixas e mais caixas. Eu estou aqui me arrepiando toda. O que eu vou fazer com isso? Ali, a amiga ali, já está em pânico. Gente, nós vamos usar tudo. Nós vamos usar. Nada vai ser perdido. O que nós vamos fazer? Nós estamos reorganizando as estratégias. Sabe aquela faxina? Dá uma dor, né? Faz a gente suar, é complicado, mas nós estamos fazendo faxina. Sabe a sala sua que está lá lotada? Nós vamos reorganizar essa rota. Esse sol aqui que eu uso na criação, eu vou usar aqui para contar, vou botar uma fita nele aqui, e vou usar para contar a história de José. Cada um segura, uma criança segura uma fita. Já aproveitei o sol não está perdido. Entenda, os recursos, eles podem ser lá, aquele dos 70 anos, nós vamos continuar. Só que a estratégia do ensino vai ser diferente. A nossa abordagem está mudando, tá bom? Então, nós vamos readaptar e fazer inovações aproveitando aquilo que a gente já tem. Vai ter muita manualidade, principalmente para a sala dos iniciantes e dos primários. Os meninos vão botar ainda mais a mão na massa. E as sugestões estão lá no manual. Você pode adaptar, você pode mudar. E aí as novidades para o aluno. As narrativas não são só alegóricas. Eu não vou contar da minha cabeça, assim, inventando uma história que tem um pouco da Bíblia e um pouco não tem nada a ver. Não, eu vou aproveitar histórias bíblicas convincentes, que estão ali, firmes, com perguntas apropriadas à idade, que vão estar no manual, com tópicos para conversas de fé intergeracionais, ou seja, lá na lição da criança vai ter pergunta que o pai vai fazer para ele. Mas o que isso aqui tem a ver com tal coisa? Para esse menino ter o pensamento ativado. Nossos meninos estão com uma mente acostumada a fazer o quê? Infelizmente, irmãos, ficar ali no jogo, só recebendo, só recebendo. Ele não precisa pensar muito. E é tudo rápido. Ele não está tendo nem tempo de pensar. Nós vamos estimular esse pensamento desses meninos. Com estudo da lição, com lições da natureza. Vai ter uma caixa da natureza, por exemplo, na sala dos infantis, que vai ser linda. Nós vamos usar com objetos, com elementos da natureza para poder contar a história, ativar a curiosidade desses meninos. As histórias missionárias, lembra que eu falei que eu ia dizer sobre isso? Professora, eu gosto tanto de contar a carta missionária. Como que vai ser agora a missão? A missão vai continuar e ainda mais forte, sabe como? A gente não vai ter uma história da carta missionária para contar todo sábado. A gente vai ter incentivos no sentido de mostrar curiosidades, coisas sobre para onde vai o campo de missão. A gente pode fazer um recolhedor de oferta associado ao campo de missão, para o qual vai as ofertas, como nós fazemos, vestir a criança com a roupinha, não tem problema, a gente vai poder continuar fazendo essas estratégias. Mas agora, a gente vai ter as histórias missionárias de 15 em 15 dias, na sala dos primários e na sala dos infantis. E essas histórias foram histórias selecionadas e elas têm a ver com a lição estudada naquela semana, para que a criança entenda um pouquinho melhor esse contexto de missão e aplique
primeiro contexto de missão, a sua realidade. Como que eu posso ser um missionário aqui na minha realidade? E aí ela ser despertada para ser missionária em outros lugares. Entendem? Então agora a gente mudou essa estratégia, vai ser desse jeito. Reflexões pessoais, ênfase na saúde. Mais ainda, para que essa criança aprenda a importância dos remédios da natureza. Ah lá, ó, QR Code. Só para a gente recapitular. Estudos bíblicos indutivos, ou seja, eu pergunto, a criança responde, eu faço ela pensar. Muito artesanato, mensagens espirituais para o professor. Flexibilidade, vai dar para juntar em igreja que precisa. Igreja que tem salas e pode fazer separado, vai ter manuais bem explicados para isso, muitos cartões de coleções, novas músicas e muitas coisas especiais estão sendo preparadas. E aí, quando você olha para esses meninos e meninas, o que você sente? Bonitinho demais, não é? Não é especial? Emociona, olha, eu estou aqui vendo o rostinho deles. Fico pensando não só neles, penso também nos meus filhos, nas crianças que passam pelas nossas mãos, que Deus nos proporcione a oportunidade de transmitir a palavra de Deus para elas. Há um tempo atrás, quando eu estava estudando esse currículo, eu pedi a Deus, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso, assim, falei, nossa, mas será que nós vamos realmente dar conta? São tantas coisas, tantas mudanças. E aí eu fiquei pensando, sabe, na minha vida, são tantos dilemas pessoais que nós temos. Eu sou professora também no Ministério da Criança. Eu estou ali na sala de aula, eu sei como é que é. Eu sei que não é fácil a nossa vida no Ministério da Criança. A gente tem nossas lutas, nossos dilemas, nossa vida corrida. E nós temos as nossas crianças ali a cada sábado. E Deus falou comigo profundamente por meio de um verso da Bíblia. Eu quero fechar apresentando ele também para vocês. E que esse verso traga o mesmo alento para vocês que ele trouxe para mim. Isaías 41, 10. E a palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não sei como está a sua condição hoje, pessoal. Eu sei que Deus está nos dando uma oportunidade incrível, de um movimento especial no qual nós estamos fazendo parte, de levantarmos a tocha da fé, primeiro na nossa vida, como professor do Ministério da Criança, como coordenador do Ministério da Criança. Jesus está nos proporcionando a oportunidade de uma renovação espiritual. Levantando essa tocha da fé na nossa vida, nós vamos iluminar. Olha que bonito esse tapete aqui, ó. Nós vamos iluminar o caminho para o céu para as nossas crianças, para essas novas gerações que estão sob nossa responsabilidade. Ah, meus irmãos, Jesus promete nos fortalecer, nos ajudar, nos amparar, mas nós precisamos fazer com a nossa parte. Está aí o currículo, muito bonito, muito interessante, mas ele precisa fazer a diferença primeiro na nossa vida como professores, para que ele faça a diferença na vida das nossas crianças. Ninguém consegue dar daquilo que não tem. Deus precisa nos fortalecer, nos amparar, nos ajudar, e essa é a promessa dele. E hoje eu vim aqui para falar para vocês, nessa tarde, que Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos amparar, Deus vai nos abençoar, e o nosso trabalho vai ser ainda melhor. Ele já é especial,
trabalho de 70 anos, de 50 anos. Tem pessoas aqui que estão há 40 anos no Ministério da Criança. É um trabalho lindo, é especial, mas ele vai ser ainda maior, ainda melhor. Sabe por quê? Porque nós vamos ver Jesus voltar em breve. E essa realidade, nós vamos levantar a tocha da fé para que nossas crianças estejam preparadas para essa realidade. Eu quero terminar fazendo uma oração. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Querido Deus e poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta tarde, finalzinho de sábado. Senhor, nós estamos vendo tantas coisas novas, diferentes, especiais. Deus, nos capacita. Senhor, trabalhe na nossa vida em primeiro lugar. Trabalhe na vida dos professores, coordenadores que estão aqui, de maneira que a chama do Evangelho seja viva em nós. E que nossas crianças, aqueles bebezinhos, os maiorzinhos que passarem por nossas mãos, sob nossas responsabilidades, sejam realmente guiados ao céu. Nos capacita, nos orienta, nos dê fé, nos dê esperança, nos dê ânimo para fazer aquilo que devemos fazer e cumprirmos com a parte que nos corresponde. Nós clamamos e oramos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe de maneira muito especial.